mais um podcast. Hoje a nossa convidada é a Sheila Oliveira. Nós vamos falar um pouco sobre autogestão e as interfaces, não é isso, Sheila? Isso mesmo. Olá, pessoal, muito bom receber esse convite da Cacá e das meninas para falar um pouquinho sobre autogestão pós-pandemia e também um pouquinho da pandemia, como foi isso no nosso cotidiano. Verdade, né? O que seria autogestão? Aí eu já começo fazendo essa pergunta, né? O que significa autogestão e o que isso representa no dia a dia de pessoas comuns, não só no ambiente escolar? Autogestão é eu saber administrar o meu cotidiano, o meu dia a dia. Como é que eu me organizo nas minhas tarefas diárias, que foco que eu tenho, que grau de envolvimento que eu tenho nessas tarefas. Essa organização que às vezes parece que é simples, só que na pandemia mostrou pra gente que isso é muito complexo, né? Porque às vezes a gente está ligado no 220, então você fala, eu sou uma pessoa organizada, né? Mas na verdade você já está habituado a fazer determinadas coisas. E aí meio que você vai fazendo no piloto automático. Então eu tenho que trabalhar, eu trabalho em 2 escolas, eu acordo, vou de manhã para uma, saio e vou para outra, se eu tenho que buscar um filho na escola, eu já tenho aquela rotina. Só que a pandemia veio para fazer aquela bagunça, né? Não, parou. Agora o mundo é diferente. Como é que eu me organizo com tantas tarefas que eu tenho no cotidiano, dentro da minha vida profissional e pessoal? Como é que agora eu vou me organizar? A gente trouxe muitas vezes para dentro de casa o nosso trabalho. Como é que você, dona de casa, mãe e profissional, no mesmo ambiente? Porque quando você está dentro de casa, você tem um perfil, se você sai para a escola, você tem outro. Se você vai para a casa de uma amiga, você usa um outro perfil. A gente é multifacetado, né? E aí, como é fazer tudo isso no mesmo ambiente? Como é que é essa organização? É verdade, não foi fácil, né? Levar o trabalho para casa, conciliar, né, a rotina da casa com a rotina do seu trabalho. Isso realmente nos deixou aí preocupados em como gerir todo esse tempo, né? As horas que parece que não passavam e você acabava trabalhando mais. Exatamente. E aí a gente viu que nesse processo a quantidade de pessoas que desenvolveram crises de ansiedade, pânico e até burnout foi enorme por conta desse processo, né? Como é que a gente se autogere nesse momento? Como é que eu me organizo? Como é que eu vou alinhar todas as minhas necessidades a 12 ou 24 horas do dia que eu tenho agora no mesmo ambiente? E aí vem as interfaces, que são, né? Eu tenho foco para isso? Qual é a minha responsabilidade em todo esse processo? Eu sou persistente para lidar com as minhas adversidades, que elas existem. Então, quando a gente está no ambiente de trabalho, você tem uma adversidade para lidar ali, mas você já está acostumado. E quando esse ambiente de trabalho passa para dentro de casa, você vai ter essa adversidade do trabalho e da casa. Né? Então, são essas interfaces dessa macrocompetência da autogestão que a gente teve que aprender a exercer. E a parte um pouco que eu acho legal dessa macrocompetência é que é uma das que a gente pode aprender, né? A gente pode exercitá-la. Você pode criar estratégias no dia a dia para desenvolver essa habilidade, porque não é uma habilidade que todo mundo tem. Então, por exemplo, eu achava que eu tinha essa habilidade de me autogerir por conta da vida corrida que eu tenho, faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, para mim, isso era muito simples. Na pandemia, eu descobri que não, que eu faço isso ligado no 220. Para mim, é muito automático a realização de algumas coisas. Só que ser ligado no automático não significa que eu vou desenvolver bem esse papel. E quando a pandemia chegou e você teve que parar, como que foi isso para você? Uma pessoa que faz 1000 coisas também, porque pelo seu currículo que a gente vê, você é psicóloga. Sim. Apesar de não exercer a psicologia atualmente. Você tem 2 mestrados, né? 2 mestrados, algumas pós no caminho, alguns cursos. Então você sempre está mesmo se dedicando, estudando e trabalhando, né? E passeando e viajando, que eu acho que é e tem que viver, perfeito. Na pandemia, para mim, foi muito complexo essa questão da autogestão, porque eu tive que aprender, não só a questão de eu ser uma pessoa que trabalha muito e sai, mas eu aprendi a ficar presa, assim como todo mundo,
dentro de casa, porque eu também tenho uma mãe idosa, então eu tinha que ficar mesmo. E como foi gerir esse tempo dentro de casa. A primeira semana eu adorei, e a segunda semana eu já entrei em desespero, porque assim, quando você está no trabalho presencial, você presta conta daquilo que você faz rotineiramente, né? Só que na pandemia a gente precisou prestar contas de coisas que as pessoas não viam. E quando a gente trabalha com educação, muitas das vezes você faz coisas no dia a dia que você não tem como prestar conta para o outro. Você simplesmente vai realizando aquelas atividades e você vê lá na frente o resultado daquilo. Só que na pandemia isso não aconteceu, porque você passou a prestar contas disso, né? Então até às vezes aquelas conversas informais que você tem com um aluno, com um colega de trabalho, ela passou a ter um outro valor, porque aquilo pode me remeter a um resultado lá na frente. Se antes eu não avaliava esse resultado, agora eu preciso ter isso esquematizado para que lá na frente eu colhe o fruto dessa conversa ou desse momento que no presencial às vezes a gente não se dá conta. Então eu precisei ter muito autogestão, eu aprendi a desenvolver isso no trabalho. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não lido bem com agenda, e uma pessoa de autogestão muito bem desenvolvida, ela tem uma agenda impecável. Só que como é desenvolver isso em plena pandemia, né? A gente vai criando hábitos. Então, o que deu certo para mim foi ter um diário de bordo. Então, eu tenho um diário de bordo. Eu não tenho anotações como eu faço numa agenda, como as pessoas fazem numa agenda. Mas eu coloco lá o que eu tenho que fazer no dia a dia. E às vezes as coisas simples. Conversei com a Catarina sobre tal coisa. Eu anotava, porque eu corri o risco de esquecer naquele momento. E hoje também, eu já criei o hábito, eu tenho anotado tudo. E o importante disso é ver que quando você retoma essa leitura desse diário, dessa agenda, o quanto aquilo evoluiu, né? O quanto esse processo de um mês para o outro, a cada 15 dias, o quanto que a gente se desenvolve na escrita dessa organização, o que passa a ter mais sentido na colocação dessa agenda, o que não tem sentido. Então, é uma maneira que a gente vai aprendendo o que funciona para mim, o que funciona para você. Eu acho muito importante. A gente tem que criar. Eu era totalmente contra a agenda, eu tinha uma verdadeira resistência. Mas eu aprendi que a agenda não dá para mim, mas eu posso criar a minha agenda. Então, foi isso que eu fiz. Eu tive um momento de parar e pensar como é que eu vou me desenvolver nesse processo pessoal e profissional, pós-pandemia agora, e aí foi uma coisa que eu trouxe da pós-pandemia. Então eu tenho um diário, que para alguns é chamado de agenda, para mim é um diário de bordo, que eu vou anotando. Ali eu consigo estabelecer as metas que eu tenho, eu consigo colocar quais são os objetivos, a responsabilidade que eu tenho sobre aquilo que eu faço e aquilo que eu quero atingir. Então eu passei a ter foco, que eu acho que é o que a gente precisa agora. Depois desse momento turbulento que a gente viveu, a gente perdeu o foco de tudo, né? Você tem foco, assim, o foco ele ficou muito relativo em relação a quê, né? Porque para mim a vida é importante, mas esse é o meu foco, viver e viver bem. Então, como é que eu vou fazer isso dentro do meu cotidiano? Como é que eu vou me autogerir profissionalmente para passar todo esse momento com saúde mental, que isso para mim é essencial, saúde física e conseguir atingir essa autogestão de maneira que não seja doloroso, porque é isso que a gente tem que pensar também. Se autogerir tem que partir do princípio que eu vou aprender, vou evoluir, mas não vai doer, né? Vai acontecer naturalmente. O registro, então, ele traz essa organização, né? Ele traz essa organização para que eu venha ter foco. Exatamente. Eu percebo que eu ainda não fiz. Exatamente. E aí eu preciso ter clareza também daquilo que eu quero. Que é o que você falou aí, né? E uma coisa importante é a questão da persistência nesse registro, porque registrar não é uma tarefa fácil, não é algo prazeroso muitas vezes. É verdade. Mas eu tenho que persistir nesse registro também. Assim como nas tarefas do dia a dia, nem sempre vai sair do jeito que eu quero. E é com esse erro que eu também vou aprender, né? E aí a gente passa por essa outra habilidade, da persistência. Eu preciso ter persistência de anotar,
para perceber que lá na frente eu vou colher os resultados disso, eu vou conseguir enxergar onde foi que eu evoluí, onde é que eu preciso melhorar, onde é que não foi tão bom assim. E se eu errei, por que eu errei? Poderia ter feito de outra forma. Será que da próxima vez não vai ficar melhor se eu fizer de outro jeito? Então, quando a gente esquematiza isso no papel, ou tem gente que faz eletronicamente, né, pelo celular, bloco de notas. Eu ainda não adquiri essa habilidade, tenho me esforçado, mas a tecnologia nesse sentido, para mim, ainda eu sou uma pessoa visual, então eu preciso escrever para, de alguma forma, internalizar aquilo, não memorizar, mas internalizar, ter um sentido. E as pessoas vão descobrindo como é que para ela aquilo é importante. Ela é auditiva, tem pessoas que são auditivas, então se ela fizer uma agenda por voz, para ela funciona super bem, né? Coisa que para mim não tem sentido, porque se eu escuto uma música, eu converso com você, eu bato papo com o outro, eu olho o WhatsApp. Então, aí é onde entra a questão do foco. Qual é o seu foco? O que você quer desenvolver? Então, o meu foco era, eu preciso escrever, eu tenho que persistir nessa escrita para eu poder me desenvolver, para eu saber onde é que eu estou errando, onde é que eu preciso melhorar. Essa sua fala traz claro que eu preciso também me conhecer, né? Muito. Essa autogestão, ela precisa também do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para, de fato, fazer uma autogestão da minha vida, né? Sim. Como você disse aí, eu preciso reconhecer quais as minhas qualidades, o que eu aprendo melhor, se essa agenda no celular para mim é mais viável ou numa agenda mesmo. Então, eu preciso saber os meus limites, né? O que é melhor para mim. Como funciona para você? Então, para mim, funcionou um diário. Tem pessoas que a agenda funciona bem, tem pessoas que nenhum dos dois. Ela vai ter que descobrir o que para ela funciona, né? Isso, que é o autoconhecimento. Na psicologia, a gente chama isso de escrita terapêutica. Olha, então, na escrita terapêutica, você vai trabalhando algumas coisas. Então, você vai para a terapia, muitas vezes você conversa com o seu terapeuta sobre inúmeros assuntos, e uma das recomendações que a terapia faz é que você faça uma escrita, você tem o seu caderninho. Por quê? Porque quando você fala e quando você escreve, você também trabalha mentalmente isso, você desenvolve isso mentalmente de outra forma. Então, quando eu passo para o papel que eu quero, é uma maneira de eu me organizar, de eu ter foco, de eu ter determinação naquilo que eu quero fazer e, ao mesmo tempo, ir devagarzinho evoluindo, né? Porque é isso que a escrita terapêutica fala pra gente, a evolução. E aí eu acho que eu juntei um pouquinho do que eu aprendi lá atrás na psicologia, um pouquinho do dia a dia da educação, e aí fui juntando uma forma de me autogerir que tem dado certo. Precisa melhorar muito, né? Porque a cada escrita que a gente faz, a cada processo, você percebe onde é que você falhou, onde é que eu preciso melhorar. E aí eu percebo que eu melhorei muito, mas eu tenho muito a melhorar ainda. E aí, para isso eu vou ter que ter determinação, eu vou ter que ter persistência, foco. E aí eu vou trabalhando isso à medida que eu vejo que é necessário. Então, em algum momento eu preciso ter mais determinação, eu tenho que ter mais objetivo para realizar aquilo. No outro momento eu posso dar uma segurada e falar, não, já me desenvolvi bem, talvez eu possa dar uma relaxada desse lado e me aplicar mais em outras coisas. Você vai aprendendo também com essa escrita, com essa autogestão do seu tempo, do seu espaço, né? Como é que você lida. E para isso você de fato precisa ser persistente. Muito. Porque aí você vai evoluindo, avança em uma parte, vai avançar em outra. Você não pode desistir de você. Não. E a persistência e a determinação passa por isso, pelas frustrações. Isso. Nem sempre vai sair do jeito que você planejou, né? Então, uma das coisas para a gente ter essa autogestão é a questão do objetivo, traçar o plano. Mas eu tenho que também ter claro que o plano nem sempre vai sair do jeito que eu tracei. E que bom também, porque eu vou aprender uma outra forma, né? E se eu não lidar com essa dificuldade que vai aparecer no meio do caminho, eu também vou ser resiliente para passar por outras coisas lá na frente. Então, esses erros do meio do caminho, essas coisas inesperadas que acontecem,
acontece também pode vir para nos ajudar. Quando eu me planejo, quando eu tenho uma organização, até essas coisas que acontecem erradas no meio do caminho, elas vão agir sobre a gente de uma outra forma. Se eu não tenho nada como objetivo e não tenho nenhum plano traçado, só vou ligado no piloto automático, qualquer intercorrência que eu tenha no meio do caminho, eu não sei lidar com aquilo, não é? É verdade. Diferente de quando eu tenho aquilo traçado, eu sei aonde eu quero chegar. Então eu quero ir até a Praça da Sé. Nossa, mas hoje teve greve de ônibus, como é que eu vou chegar na Praça da Sé? Ah, peraí, mas o meu plano é ir para a Praça da Sé, mas eu posso ir de metrô, eu posso pegar Uber até tal lugar, eu posso ir de trem, então eu posso fazer baldeação no Brás, descer na Estação da Luz, descer a 25 a pé. Você tem inúmeras situações que podem ser feitas quando você tem um planejamento detalhado, né? Então as intercorrências vêm, mas eu sei lidar com essa adversidade, porque eu já tenho a minha meta traçada, eu já tenho lá a minha persistência, onde eu quero chegar, o meu objetivo muito claro, e é mais fácil. É maravilhoso, porque assim, saber lidar com a frustração é importante, né? Você trouxe essas palavras aí. E quando eu lido com a frustração, realmente eu preciso ser persistente. Porque quando eu consigo lidar com uma, com certeza virão outras, né? E aí, se eu sou persistente de continuar, eu acho que a analogia de ir até a Praça da Sé é perfeita, porque eu não desisti, né? E aí, aquela pessoa que de repente não é tão persistente, fala assim, mas você desistiu. E quem não é persistente fala assim, mas está greve, eu não vou lá. E já desiste. Exatamente. Então, essa competência de persistência é importantíssima para as nossas vidas. Mas isso também tem muito a ver com, acho, com a forma com que a gente encara a vida, né? E o que eu espero, o que eu espero quando eu traço um objetivo? Porque eu também entendo que a forma, muitas vezes, que eu encaro determinadas situações, para a maioria das pessoas, elas veriam aquilo como, isso é um sinal para eu não fazer dessa forma. E eu não encaro dessa forma, eu encaro que é mais um momento de aprendizagem. Então, todas as adversidades, para mim, elas vêm para me ensinar alguma coisa. Eu tenho que aprender com aquilo. E o que aquela situação ruim está me trazendo de aprendizagem. Então, sempre meu primeiro pensamento, quando alguma coisa que eu planejo não deu certo, é o que isso está me mostrando. Eu preciso desviar o caminho? Eu preciso mudar a minha rota? É hora de recuar 2 passos para lá da frente andar 3? Então, eu acho que também faz parte desse processo de autoconhecimento das pessoas entenderem que inúmeras vezes você vai ter alguns caminhos tortuosos, mas que bom também, é a minha forma de aprender. Eu acho que a gente precisa desenvolver isso, né, na autogestão. Isso é muito importante. Então, a gente, quanto professor, você vê que às vezes você planeja uma aula, você fala, vou fazer tal, vou apresentar, vou dar uma aula de vulnerabilidade social, vou falar com o meu aluno aqui da comunidade, falar sobre as tragédias de Petrópolis, da vulnerabilidade. E aí você entra na aula, a demanda daquele dia não é essa vulnerabilidade de Petrópolis nem da comunidade. Aconteceu um caso na escola de vulnerabilidade, alguém foi agredido, e você tem que mudar o foco, você tem que parar, ouvir a demanda daquele dia. Então, só que se você não tiver isso, um objetivo claro, você também não consegue lidar com essa intercorrência, né? Como é lidar com essa adversidade que vai aparecer? Então, eu acho que isso, para a gente que é docente, é de extrema importância. Saber que ela vai acontecer e que, bom, eu posso ter mais alguma coisa que vai me dar subsídios lá na frente para que a minha aula seja melhor. Mas alguns professores acabam ficando frustrados, né, quando isso acontece. Porque você poderia falar, o que você poderia explicar para eles encararem isso de maneira diferente? Como você já trouxe muitos exemplos. Em primeiro lugar, a gente, quando é professor, a gente tem que aprender que as coisas não são rígidas mais, como na década de 80 e 70. Flexibilidade, né, hoje. Nada é rígido, tudo é flexível, né? Então, eu posso ter preparado a melhor aula, mas a melhor eu preparei para quem? Foi para mim? Como é que eu atingi aquele aluno? Para ele aquela aula é significativa? Vai ter algum sentido? Então, hoje, quando eu tento preparar alguma aula, falar sobre algum tema, eu fico pensando que sentido aquilo vai ter para o aluno, né? O que ele vai gostar de ouvir, o que ele necessita aprender.
E se eu não conseguir desenvolver aquilo que eu planejei? Hoje eu chego a penso que ótimo, eu aprendi um pouco de outra coisa com o aluno, porque ele me trouxe uma outra demanda. Eu fugi do meu tema? Talvez sim, talvez não. Talvez ele esteja me trazendo mais subsídios para uma próxima aula. Então, por exemplo, hoje eu dei uma aula sobre vulnerabilidade social com os meus alunos do segundo ano, e eles tiveram que me produzir um vídeo sobre a comunidade, falando sobre quais as vulnerabilidades que a gente tem naquela região. Então, se é um buraco na rua que não está tapado, se é o rio que corta a nossa comunidade, o que eles tinham que trazer. E aí o grupo me trouxe, foi bem interessante, que eles não me trouxeram da nossa comunidade, eles trouxeram do país inteiro. E aí o aluno chamou bem um outro aluno de outro grupo e falou, interessante, professora, porque todas as vezes que a gente fala de vulnerabilidade social, só tem criança negra nos vídeos, por que não tem foto de criança branca? Ele me trouxe um outro elemento para a próxima aula. Isso, com certeza. Eu sei responder essa pergunta para ele naquele momento, mas eu falei para ele, anota aí a sua dúvida que na próxima aula a gente vai discutir sobre isso, porque isso já me dá uma outra temática. Com certeza. Talvez uma pessoa rígida, ela até saberia, mas ela fica nervosa em querer, não, mas esse não é o tema da aula. Eu pensei, nossa, que maravilha, ele conseguiu perceber uma outra coisa. E aí tinha um professor junto comigo, que é um professor de eletiva, e aí ele falou, Sheila, você está trabalhando nesse tema, olha, tem um filme, não sei se você conhece, Ilha das Flores, que é bem legal para passar. Eu falei, é para umas próximas aulas. Eu falei para ele, você já viu da Estamira também, que é uma... Ele falou, já ouvi falar, mas nunca vi. Então, num momento simples, eu tive uma troca e ele já me trouxe uma música de um cara da Zona Norte, que também é professor de geografia. Então, o quanto você também precisa estar aberto para aprender, seja com o seu aluno, seja com o seu colega de trabalho, seja com quem for, né? Uma simples conversa, você aprende tanto. Verdade. E a primeira coisa que eu acho que a gente, professor, tem que aprender é que a gente não detém o saber. Eu aprendo a cada momento com qualquer pessoa, seja com a tia da limpeza, com o coordenador da escola, com o meu colega de trabalho, com o rapaz que olha o estacionamento. Eu aprendo em todos os momentos, a todo instante. E é isso que também vai fazer a diferença na minha aula, quando eu entrar para dar. Porque eu vou conseguir utilizar a linguagem que o meu aluno usa. A linguagem e a realidade, né? Exatamente. Aspectos humanos que ele vive, né? Você vê, você pediu um local e o aluno teve um olhar maior, né? Então, assim, amplo. Então, assim, isso é desenvolver o mesmo conhecimento. Então, sim, com certeza essa aula foi significativa. Até para eles, assim, exatamente, nossa, eu estou pensando nisso. Então, o próprio aluno se vê avançando no conhecimento que ele já tinha, com certeza, e aí a gente sabe que ele não é vazio. Então, algo que ele já tinha, você vê, aumentou o olhar dele. E esse é o papel da escola, exatamente, não é? É o papel da escola, mas a gente perde, às vezes, o papel da escola com umas coisas muito pequenas, às vezes. Eu perco o papel da escola quando eu me prendo em cumprir um planejamento. Quando eu me prendo que eu tenho um objetivo. Então, se lá o currículo fala que eu tenho que trabalhar tais e tais habilidades naquele bimestre, tem gente que fica ligada, eu tenho que cumprir essa habilidade. Não, eu não tenho. A minha turma, essa é a demanda da minha turma. Se essa for a demanda da minha turma, eu vou tentar cumprir esse currículo. Mas eu, ao longo desse processo, eu vim desconstruindo isso, né? Então, por exemplo, pós-pandemia, a gente tem uma defasagem importante agora na educação. Eu tenho um aluno de terceiro ano do ensino médio que eu tenho que pensar que, na verdade, ele não está no terceiro. Ele saiu lá do nono, né? Ele fez o primeiro ano e aí entrou a pandemia. Ele começou o primeiro ano e entrou a pandemia. Ele saiu do nono. Então, quando eu dou uma aula sobre vulnerabilidade no segundo ano do ensino médio, eu fiquei pensando que eu pedi uma coisa muito difícil, mas eles têm um olhar lá do oitavo. Então, assim, eles me trouxeram inúmeras outras coisas. Eu avancei com eles em habilidades que eles deixaram para trás. Talvez eu não tenha cumprido a habilidade que eu deveria cumprir essa, mas eu trabalhei uma habilidade lá do nono, uma do primeiro, e lá na frente, talvez no segundo semestre, eu consiga chegar no segundo. Mas o que para mim foi significativo foi que, de fato, para eles foi significativo fazer o trabalho. Não foi a produção de um vídeo simplesmente por produção. Não, eles foram discutindo, foi apresentado o trabalho e a gente foi discutindo as cenas que passavam, o porquê da escolha daquela cena, como é que foi fazer o trabalho para eles.
E mesmo sem querer, eu trabalhei autogestão com eles o tempo inteiro. Porque quando eu passei esse trabalho, eu expliquei para eles que era importante ter um foco. Eu não podia ter vários temas, eu tinha que ter apenas um tema. Eles tinham que ter a determinação de fazer esse vídeo. E aí o medo era, vamos fazer com... Vai aparecer meu rosto? Não precisa aparecer seu rosto. Então você vai usar um aplicativo, coloca a foto que você quiser e usa só a sua voz. Né? Você tem que persistir, você vai errar, você vai gaguejar, mas você vai lá e grava de novo, faz. Então, eu ensinei um pouquinho dessa autogestão para eles, né? Como é que é traçar, como é que foi fazer para eles esse... Antes de chegar no vídeo, a gente trabalhou como é que é fazer o roteiro desse vídeo. O que eu quero falar? Né? Quais são as fases que eu tenho que apresentar no meu vídeo? E foi bem interessante perceber que eles foram muito além daquilo que eu passei, daquilo que eu propus. E eu fugi um pouco do tema da apostila, porque a apostila pedia que eu falasse de uma situação específica de vulnerabilidade social. E aí, quando a gente falou sobre isso, porque é para falar sobre desastres da natureza e vulnerabilidade social, e eles falaram, professora, mas a gente não pode falar de tal coisa? Aí eu falei, faça o roteiro, se couber. E aí foi muito interessante perceber que eles conseguiram se autogerir de tal forma que eles falaram sim dos desastres da natureza, dessa vulnerabilidade social que nós na periferia nós enfrentamos, mas também trouxeram coisas além daquilo, né? Então quando ele questionou, por que só tem criança negra nesses vídeos de vulnerabilidade? Porque a gente nunca vê uma criança branca nesse processo. Então, você vai discutindo outras questões. Eu já tenho aberto aí uma porta para outros questionamentos, para outras aulas. É verdade. E a gente percebe também quantas habilidades foram desenvolvidas. Muitas habilidades. Isso estava previsto na minha aula? Então, não estava no registro, mas veja, cabe aí ao professor esse olhar mesmo, né? Essa sensibilidade, né, de mostrar para o aluno que ele também é capaz. Você orientou os seus alunos ali, né, de como fazer o roteiro e eles foram avançando. É como você disse, a questão de portas mesmo, né? Foram abrindo portas, eles foram enxergando outras coisas. Então, o material ali, quando você falou, é uma ideia, mas aquela ideia é justamente para que esse professor... Exatamente, aí cabe a esse professor conseguir deixar esse aluno abrir várias portas, né, fazendo essa analogia. E aí que é o difícil, né? Porque a gente está acostumado a abrir uma porta de cada vez. E como eu abri várias portas ao mesmo tempo? Porque eu tenho que pensar que eu também tenho que me preparar para essas portas que serão abertas. Então vai vir questionamento e vem muitas vezes que eu não tenho a resposta naquele momento. Mas aí nesse percurso eu também aprendi a ser bem humilde e falar, olha, na próxima aula eu te respondo, esse tema eu não sei, mas eu vou pesquisar e depois eu te falo. E aí eu acho que uma das coisas que às vezes a gente, professor, comete um erro grave é quando a gente não assume que não sabe. Porque dá a impressão para o aluno que tipo, como assim eu não vou saber? Não, eu não sei várias coisas. Trabalhar com ensino médio para mim é prazeroso por isso, porque eu aprendo sobre inúmeras coisas todos os dias, coisas diferentes. Então agora um debate que está em alta é a questão do cropped, né? Pode ou não pode na escola? E aí assim, pensando do lado feminista, eu vejo uma situação, pensando como educadora, o uso do cropped dentro da escola, eu vejo uma outra situação, mas de fato o que isso vai interferir na aprendizagem do aluno dentro da escola? Né? O que usar um cropped ou uma calça rasgada vai interferir? Aí eu como professor eu tenho um olhar, porque eu vou ter também que trabalhar a questão da sexualidade que vai ser despertada dentro da sala. E será que eu, enquanto professora, estou preparada para lidar com isso? E aí vem a minha parte da autogestão. Qual é o meu foco nessa discussão? Né? Que responsabilidade que eu tenho sobre isso? E aí a gente tem que pensar que, infelizmente, nós não estamos preparados para essas modernidades. E assim, eu sofro menos quando eu penso, tudo bem também, eu não tenho que saber tudo. Eu vou aprender com eles no dia a dia. E eu acho que nossa questão do sofrimento, principalmente docente, é esse. O excesso de cobranças que a gente tem no dia a dia, que nos cobra uma resposta imediata, e muitas vezes a gente com medo de dizer que não sabe, dá qualquer resposta, sem ao menos refletir sobre aquilo. Né? De fato, eu estou preparada para as mudanças que a sociedade está impondo, ou tá surgindo no momento? Então, quando a gente fala de autogestão,
Autogestão é isso, eu me preparar para essas mudanças que estão vindo. Então eu tenho um foco, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que ser determinada, mas como é que vai ser lidar com essas intempéries no meio do caminho? Eu vou ter que recuar muitas vezes daquela opinião que eu tenho para aprender uma nova situação, né? E entra a humildade que você falou, né? Só recua quem é humilde para recuar, né? Porque quem acha que está sempre certo, você disse assim, tem que dar a resposta, né? Não, não é necessário fazer isso, é necessário você realmente pausar e ter a humildade para pausar e falar que não sabe. Mas às vezes, sabe, Catar, eu fico pensando que não é só humildade, é o medo também que impede. Medo do quê? Medo de falar que não sabe. E não é falta do quê? Não é falta de humildade. Seria o que isso? A pessoa é vergonha. A pessoa você como psicóloga é ótimo conversar com Mas eu acho que a pessoa ser confrontada com os medos dela são gatilhos que a gente tem às vezes. Então passa pelo autoconhecimento também. Muito. Porque assim, hoje com toda essa discussão de vulnerabilidade, né, com os alunos e tal, aí, eles me colocaram essa questão. Professor, e o uso do cropped na escola? Porque isso está em alta na mídia, né? Essa semana só se falou disso, por conta de umas alunas que fizeram um protesto. E aí, no mesmo momento, lá na escola, a gente foi ver o vídeo dessas meninas. O que um aluno tinha no celular o vídeo, e aí, por que foi esse protesto do cropped? Porque a gestão da escola recolheu as meninas da sala que estavam com cropped e calça rasgada, dizendo que elas não poderiam frequentar a escola. Sim. Eu trabalho numa escola de periferia. Em primeiro lugar, qual é a roupa que o meu aluno tem acesso? Que tipo de vestimenta faz parte do convívio social dele? Então, aquilo que para mim é inadequado para a escola, e muitas vezes é mesmo, ele não tem um olhar apurado. O aluno está em fase de desenvolvimento, ele não vê aquilo com o olhar que a gente tem de adulto, que aquilo é um chamariz erótico. Eles até sabem por outro linguajar, né? Mas eles não sabem da forma que a gente mais adulto sabe. E na verdade, a gente mais adulto não é nem que a gente sabe. A gente não quer que o aluno venha desse jeito para não instigar o menino muitas vezes. E aí eu tenho um outro problema para responder na escola que não tem a ver com a aprendizagem dele, tem a ver com o momento de sexualidade. A escola também está preparada para esse tipo de discussão. É verdade. Então, assim, são inúmeras coisas. Não é humildade, é o medo da situação que pode estar por vir e eu não sei como vou lidar com aquilo. Eu acho que essa é a questão, é o medo do que está por vir e eu não sei como lidar com aquilo. Então, e quando eu tenho medo, o que eu faço para perder o medo? Não sei se dá para perder o medo, mas eu acho que eu posso me preparar para algumas situações. Como? Por exemplo, nessa situação do cropped. Então vamos parar e vamos discutir. Por que é uma roupa adequada e inadequada para a escola? Né? Eu acho que uma sugestão que eu daria hoje é chamar esses alunos, e não é os meninos, as meninas, é chamar os meninos e as meninas para uma roda de conversa, que isso na educação infantil a gente faz cotidianamente, mas eu não vejo que no ensino médio tem essa roda de conversa. E aí, conversar com eles. O que eles pensam sobre o cropped, por que vir com aquela roupa para a escola, porque a gente está numa sociedade que as questões femininas estão muito latentes. E é na escola que o menino vai aprender que ele pode ver uma menina com cropped e ele tem que respeitar. Se não for na escola, esse espaço que ele vai aprender na onde? É na rua, quando uma mulher passar e ele mexer e depois ele for bombardeado porque ele mexeu com a mulher? Será que ele não poderia ter aprendido isso lá dentro da sala de aula? Mas aí traz outra questão que você já falou. Nós temos os profissionais preparados para fazer essa roda de conversa com esses adolescentes que têm muitas respostas? Eu acho que nós não temos nem... Eu acho que nós temos alguns, sim, outros não, mas a escola também não está preparada para ouvir os que têm a resposta. Então, é a falta de preparo de alguns, né? De alguns. E aí eu acho que é muito além, sabe? É uma discussão que está latente na sociedade, que a escola pode, talvez, dependendo da demanda que ela tem, trazer isso para a roda de conversa com os alunos, para eles compreenderem, mas é o que você falou, quem é esse profissional que vai fazer esse tipo de discussão? Então, por exemplo, eu sou professora de geografia,
Poderia, mas não tem nenhum problema de fazer isso na minha aula, porque como eu trabalhei em vulnerabilidade social, isso aparece. Mas poderia aparecer na aula de um professor homem. Como é que ele vai falar dessa questão? Aí eu acho complexo, ele precisa da ajuda de uma professora mulher. Então, aí que eu acho importante a palavra humildade, porque aí caiu na mão dele, eu percebo que eu não tenho essa característica, por exemplo, eu sou sua amiga. Aí caiu na minha mão, falou, Sheila, eu estou com um debate lá na minha sala e eu preciso da sua ajuda. Aí é onde eu entro com a palavra humildade, eu preciso reconhecer que, olha, eu não sei lidar com isso. Sheila, a gente pode fazer de repente uma aula e você participa, você consegue mediar, porque eu sinceramente tenho dificuldade. Acho que é essa questão da humildade quando ela entra. Então, mas aí, quando a gente está na escola, isso eu traduziria para a palavra parceria. Porque você precisa de parceiros. Quem são os seus parceiros que você tem, que você pode contar na escola, que desenvolveria essa atividade com você? Então, às vezes não é a humildade de pedir ajuda para o colega, é ter uma parceria, porque a gente estabelece uma parceria no trabalho. Então, hoje eu posso dizer que eu trabalho com um grupo de profissionais muito bacanas. Assim, eu tenho uma parceria muito boa com o meu grupo de professores, tanto no Estado quanto na Prefeitura. Mas eu já trabalhei inúmeras vezes em lugares que eu tenho 2, 3 parceiros. Sim, opa. E qual a dificuldade de fazer parceiros? A dificuldade ela passa principalmente na pessoa ter uma cabeça aberta para a aprendizagem, aprender aquilo que é novo. Ou também aceitar o outro, né? Porque assim, eu só sou sua parceira porque eu consigo te ouvir, né? Aceitar o que você fala. Porque se eu não tenho esse talvez não aceitar, mas respeitar. Isso, então. Mas de alguma maneira eu aceito te ouvir. Sim. Se isso não acontece, eu não consigo selar uma parceria. Consigo? Se eu não consigo te ouvir, eu não consigo. Na verdade, a partir do momento que o outro passa a impor a ideia dele, a gente não consegue estabelecer parceria. Então eu só estabeleço parceria na troca da escuta e da fala, né? E aí, de novo, a questão de ser humilde de ouvir, né? A humildade, ela vem aqui nessa hora, no sentido de que eu preciso te ouvir. E para te ouvir, eu preciso me negar. Sim. Não é? Eu preciso me negar, porque tem gente que me negar. Eu tenho que me negar, porque assim, se eu acho que só eu estou certa, eu não consigo fazer parcerias. Não. Não é verdade? Talvez não me negar, né? Mas me abrir ao novo. É o ceder, né? Eu tenho que ceder. Todas as relações são assim. As relações amorosas eu tenho que ceder. Relações profissionais eu tenho que ceder. Relação de pai e filho eu tenho que ceder. Com avós, a gente. Todas as relações. Professor e aluno. Todas. Seja qual o âmbito da sua vida for. Porque é o doar-se. Né? Exatamente. Eu acho lindo essa relação humana, porque quando eu me dou para você, eu sempre ganho algo. Né? Nesse momento aqui, olha o que eu estou ganhando. E o público está ganhando. Então, assim, mas eu preciso querer isso. Né? Então, eu estou cedendo o meu tempo, né? Porque eu sei que eu estou ganhando. Sim. É o doar. Então, eu dou o meu tempo porque eu sei que eu estou aprendendo. Em qualquer relação. Sim. O problema é que a gente, às vezes, lida com pessoas que vieram de situações que elas doaram muito a vida inteira. E ela também chega numa situação que ela não quer doar mais nada. Ela só quer impor a vontade dela. Então, assim, a gente é ser humano, sem inúmeras falhas. Então, assim, quando também tem uma pessoa que ela já vem de um sistema calejado, ela não quer mais saber de doar nada. É o medo, né? Você trouxe o medo também. É o medo, então, eu vou fazer isso de novo? Eu tenho medo de acontecer tudo de novo. Repetir aquele ciclo. E a gente vê muito isso com profissionais novos e antigos na escola, né? Eu acho que, na verdade, não é só na escola, em qualquer área de trabalho. O profissional novo, ele chega cheio de gás, com ideias novas e tal. E aí, normalmente, o que você vê? Aquele profissional mais antigo fala assim, putz, lá vem de novo essa turma de jovens cheia de sonhos para atrapalhar nosso trabalho. Isso daí não vai dar em nada. Não sabe que não vai dar. Só que, na verdade, esse profissional antigo também esqueceu que o mundo se modificou. O mundo não é mais como ele deixou, como ele viveu, né? O mundo precisa, assim, dessas pessoas jovens com outro gás para mostrar para a gente. Então, por exemplo, esse professor que hoje falou, passa a Ilha das Flores, é um professor jovem, é o primeiro ano dele na escola. Ele tem uma eletiva bem interessante, ele tem uma eletiva de skate, mas não é para o aluno aprender skate, é para ele aprender
o olhar da cidade através da visão do skate é uma eletiva espetacular. Eu fiquei encantada. E todo mundo na escola está encantado com esse professor. E é isso, porque ele traz questões do cotidiano do aluno pela visão do skate, né? Como é que eu exploro a cidade que eu vivo com o skate? O que essa cidade tem para me oferecer dentro desse meu mundo do skate? Então esse é um professor que tem muito para nos ensinar, né? Só que ser parceiro dele, né? E eu vejo isso com a maioria dos professores jovens que chegam na escola. Então ano passado eu tive um professor de língua portuguesa, um rapaz de 20 anos, recém-formado na universidade, mas ele lia tanto, ele tinha tanta coisa, a gente tinha tanta troca de informação de leitura, que eu tipo assim, foi uma autogestão minha de pensar, eu preciso me policiar com a minha leitura, porque foram 2 professores que tinham esse processo de leitura muito, né, talvez por conta da idade também, o processo que eles estão vivendo. Então, toda semana eles tinham uma troca de leitura, olha, eu li tal livro, chega, você tem que ver tal autor, o cara fala isso, aí eu falei, mas eu já li faz muito tempo, a percepção que eu tive foi outra. A leitura que eu faço hoje de um texto é diferente da que eu faço daqui a 15 dias. Sim. Nosso contexto é outro. O contexto é outro. Então, assim, o quão aberto tem que estar para essas coisas novas. Eu posso não me doar para o outro, mas eu tenho que estar atenta ao que ele tem para me dizer. Né? Talvez ele vai me trazer uma informação que vai modificar o meu cotidiano e às vezes eu deixo de aprender por puro medo, por pura ignorância de querer me desenvolver. Porque eu penso que eu me desenvolvo mais pessoalmente quando eu me abro ao novo do que só profissionalmente. Na verdade, eu acho que a profissão ela vem depois, né? Primeiro eu me desenvolvo como pessoa. Sim. E depois isso passa para o meu lado profissional. Porque é você, enquanto pessoa, que será o profissional, né? Exatamente. Por isso que entra a questão do autoconhecimento, da autogestão, né? É uma necessidade você se conhecer. Exatamente. Porque senão você fica frustrado. Você deu o exemplo, né, de alguém que tem medo porque traz aí do passado dores que hoje acaba travando ela, né? Limitando até o crescimento dela. E essa questão de estar conectado à realidade também depende de professor jovem ou não, né? Mas é alguém que realmente consegue perceber que não dá para ficar no passado. Quando eu entrei na educação, na década de 90, isso aconteceu comigo. Eu entrei na sala dos professores e uma professora disse, isso daí vai passar. Mas você fala, Deus me livre. E eu pensei, eu falei assim, eu nunca farei isso. Eu olhava assim e falava, meu Deus, não acredito. E hoje a gente está aqui, né? Assim, não deixando essa ideia, né, de que vai passar. Não vai passar. Mas você sabe que uma coisa que eu acho que transforma a vida das pessoas, e eu sempre indico isso, porque eu acho que foi o divisor de águas na minha vida, e eu vejo que é o divisor de águas na vida de muita gente, que é a questão da arte. Quanto a arte nos ensina sobre você ter essa plasticidade de hora estar de um lado, hora estar do outro. Então, o pessoal fala, eu tenho péssimo hábito de ser noveleira. Eu não sou uma pessoa que possa assistir novela. Porque se a novela começar às 9, eu sou viciada. Eu quero saber parte da novela. Eu sou... Mas por quê? Porque aquilo para mim, eu faço... Talvez tenha a ver com a psicologia. Talvez não muito a ver. Mas eu vou analisando os personagens, eu analiso a imagem daquele, o lugar que aquilo vive. E aí isso me remete às viagens. Viajar, eu acho que todo mundo merece e deve viajar. Nem que seja para você ir para um bairro vizinho que você não conhece. Quando você vai para esse bairro vizinho que você não conhece e às vezes está do seu lado, como é que as pessoas que estão naquele lugar elas se portam? O que tem de cultural naquele lugar? O que aquelas pessoas comem? Né? Como elas se vestem? Como elas se comportam? Você vai vendo que não existe... nada estático, né? Tudo é moldado ao lugar que você está naquele momento. Você vai aprendendo. Então, a arte, viagens, isso faz com que você se abra para o mundo. Quando você fala assim, a pessoa tem medo, ela não é humilde. Talvez não. Talvez ela ficou tanto tempo, ela está tanto tempo no mesmo lugar, que ela não consegue olhar para fora daquilo. Ela só tem aquilo de conhecimento.
E como é que ela vai adquirir um conhecimento maior? Talvez experimentando um pouquinho da arte, indo vivenciar outras experiências, vai para um outro estado perto, ver como as pessoas de lá se portam. Então eu lembro que quando eu era jovem, eu era adolescente, mudou uma família do lado da minha casa, eles eram cariocas e as meninas usavam shorts muito curtos na década de 90. Né, na Zona Leste a gente usava shorts, mas o delas era muito curto, da polpa da bunda. E aí uma delas foi na escola e falou, mas eu não tenho roupa, porque de onde eu venho é muito quente. Hoje eu entendo, é verdade. Como no Rio de Janeiro, você na periferia não vai usar os shorts. Porque precisa, gente, o calor de 42 graus. Então, assim, o quanto a gente também não é preso às nossas verdades. Eu preciso ouvir um pouco da história do outro. E aí, quando eu me abro para ouvir a história do outro, conhecer outras culturas, conhecer outros povos, outras religiões, conhecer tudo que eu puder, o máximo que eu puder, eu vou entender que é possível conviver harmoniosamente, respeitando todo mundo e tendo condições de aprender e também ensinar. E é isso que eu tenho feito. Eu me abro para aprender e ao mesmo tempo, às vezes eu acho que eu aprendo muito mais do que ensino e assim a gente vai levando. Mas eu preciso me deixar, né? Exatamente. Assim, eu preciso querer isso também. Eu acho que a gente tem que ter uma paixão por alguma coisa. Essa paixão vai te mover à evolução, né? Sim, senão você, quando você traz a questão do medo, frustrações do passado, isso prende a pessoa. E aí você precisa de alguma maneira fugir disso. Olhar para você, buscar esse autoconhecimento, fazer essa autogestão e, como você disse, né, viver, né? Viver pro novo. Então o pessoal não gosta tanto de escutar essas músicas da Marília Mendonça, mas que momento aquilo foi escrito, né? O que ela viveu para escrever aquilo? Então a música é uma coisa que te leva para outros lugares que às vezes a gente nunca imaginou estar. Ela tem esse poder, é a arte. É a arte, é verdade. A arte de fato consegue abrir, né, a sua mente para outras coisas. Exatamente. Quando você fala de conhecer lugares, é mudar o olhar. Mudar né? o olhar. Quando você começa a viajar muito, quando você volta para o seu lugar, tudo é diferente. A árvore, você fala, gente, que árvore linda! Mas a árvore sempre esteve ali, mas é porque você mudou o olhar. E aí eu queria falar aí do professor que trabalha com o olhar do skatista, né? O olhar do skate, vamos chamar assim. Que é interessantíssimo. Por quê? Porque eu olho o olhar de alguém que também a sociedade sempre, de alguma maneira... marginalizou. Isso, essa é a palavra. Então é isso. Então, assim, eu preciso me oportunizar, né? Sem preconceito. A eletiva dele, se não me engano, o objetivo dela é fazer com que o aluno se aproprie da cidade que vive através do skate. E é verdade, né? Então, eu tenho uma disciplina de projeto de vida, eu estou tentando fazer um projeto com alguns professores lá da escola, e a ideia principal e inicial foi o seguinte: quantos dos nossos alunos conhecem o centro da cidade? E eu fiz essa pergunta no meu 3º ano do ensino médio. 70 alunos. Eu tive, acho que 15 alunos que sabem onde é a Praça da Sé. Sabem da TV, muitos já ouviram falar e tal. Mas de ir lá, como eu chego, eu fiquei abismada de ver a quantidade de alunos que não sabem onde fica o centro de São Paulo. Sabem, São Miguel, Itaim, Penha, Brás, mas ele não sabe que a Sé está bem pertinho. Ele não sabe no Ipiranga, que você tem um museu que está fechado, mas você pode usar o parque. Então, tem uma série disso, como é que nós também, educadores, fazemos com que os nossos alunos se apropriem da cidade que ele vive. Maravilha, isso é tamanho conhecimento, né? Exatamente. E quantas habilidades os alunos estão desenvolvendo, Exatamente. né? Isso é o papel da escola. Sua fala termina perfeitamente. Esse olhar amplo, né, do conhecimento. Então, inicia lá na sala de aula, mas o objetivo é muito maior. Você traz aí a ideia da arte mesmo, né, tão perfeitamente, né, que nos leva a lugares tão distantes. Eu acho que o grande caminho para a gente sair desse lugar rígido é experimentar um pouquinho da arte. A arte ela vai te levar para lugares que você jamais imaginou. E aí é o momento que você tem que sair dali, né? Se dê a oportunidade de sair daquele espaço. Então,
quem é da rede estadual de São Paulo, você tem grupos de teatro que dão ingressos gratuitos. Você pode se inscrever em inúmeros grupos. Eu mesmo, as pessoas falam, você sai demais. Mas eu participo de inúmeros grupos gratuitos de teatro e quantas vezes eu também não ofereço para algumas pessoas e a resposta que eu tenho é assim, é muito longe, também não dá para ir. O quão disposta eu também estou a aprender, né? Porque passa pela disposição. Às vezes você tem na sua mão alguma coisa fácil, mas você também não está disposta. Então eu tenho que também me abrir para isso, para o novo, né? A arte ela transforma desde que eu me permita. É longe, eu moro na periferia, de fato ir até um teatro de qualidade, muitas vezes que tem uma peça boa, é muito longe. Mas o que eu vou aprender durante esse trajeto? Quem é que eu vou encontrar naquele lugar de importante? O que eu vou aprender diferente? É isso que me motiva. E volta a persistência. E volta a persistência. Eu vou persistir. Porque muitas vezes eu ganho peças para 8 da noite, eu trabalho até as 19, eu tenho que atravessar a cidade. É uma persistência chegar naquele lugar. Determinação. Eu sou determinada a chegar naquele foco. lugar. Meu foco é ver aquela peça que eu queria tanto. Então é maravilha isso. Na verdade, é essa necessidade que nós, enquanto seres humanos mesmo, né? O ser social. Exato. Eu acredito assim, hoje você trouxe a questão mesmo do ser social. E a escola precisa trazer isso muito vivo. Nós começamos lá na sala de aula, né, Sheila? A nossa conversa, sim, nosso bate-papo. Mas assim, a sala de aula ela precisa ser ampliada. E aí você foi trazendo. Mas aí, se a gente voltar um pouquinho, a gente tem um agravante, né? A pandemia reforçou a solidão e algumas pessoas já gostavam de ficar sozinhas. E agora, nesse processo, elas sofrem porque elas precisam ter contato com as pessoas, elas acostumaram a ser sozinhas. Você tem esse tipo de pessoa. Isso. Então, como é que ela aprende nesse processo agora inverso, que ela tem que sair daquele mundinho dela e lidar com tanta diversidade? Porque assim, a gente precisa reconhecer também que estar onde nós estamos, às vezes, é bom, é confortável. Eu já sei onde eu estou, né? Já sei. A zona de conforto. Minha zona de conforto é maravilhosa. Então, lidar com a diversidade é difícil. Principalmente para quem é muito rígido. Para uma pessoa que ela tem que ter começo, meio e fim, lidar com essa autogestão é muito complexo. Porque a persistência para ela vai ser um caminho tortuoso a percorrer. Nós, inclusive, já falamos de solidão aqui com o psicólogo, o professor Paulo. Foi um tema que está sendo, inclusive, muito visualizado lá no nosso podcast. E é por conta disso. Então, nós precisamos aprender a lidar. E aí, quando eu trago a palavra humildade, que eu acho lindo, vem do humus mesmo, né? Que é da terra. E eu preciso entender que eu sou pertencente ao mundo, né? Eu sou um ser social, não tem como eu viver sozinho. É perfeita a sua fala. Inevitavelmente eu vou precisar do outro em algum momento. E essa humildade que eu preciso reconhecer. Não dá para entender que eu estou bem sozinho. Sim, porque eu não estou. Porque eu preciso do outro. Né? Não que sem o outro eu não possa viver, não é isso. Mas é que o outro me faz melhor, o olhar do outro me faz melhor. Me cura. Isso, então assim, porque eu sou um ser social, ou seja, eu preciso desse. Sim, eu não faço nada sozinha, eu preciso do outro para tudo. Né? Por mais que inúmeras coisas eu faça pela internet, eu preciso fazer uma compra, eu faço sozinha. Você tem a ilusão que você faz tudo sozinha. Você precisa do cara que vai entregar para você. Você precisa do cara que vai embalar e despachar. A gente é interligado ao outro todo o tempo. Mesmo que eu viva sozinha, fechada entre 4 paredes, eu preciso de alguém para me trazer um alimento. Né? Eu preciso de alguém para preparar aquele alimento. Eu não vou conseguir persistir e viver muito tempo sozinha. Então, é um exercício agora contrário de você aprender a lidar com o outro nesse processo. E aí eu vou precisar dessa autogestão, de tudo que nós falamos essa noite. Então, para mim que estou acostumada a viver sozinha, como é que eu vou me autogerir? Qual vai ser o meu foco? Me desenvolver mais nas minhas relações interpessoais? Eu preciso ser determinada em que ações para que eu consiga me desenvolver? Eu preciso persistir, porque eu não posso desistir. Mas no primeiro momento... Vai ser difícil, porque eu vivo sozinha, um exemplo.
Eu vivo sozinha, as coisas são do meu jeito. Passar a conviver com o outro, eu vou ter que fazer aquela parada que você falou. Me doar o meu ouvido para o outro falar, eu escutar, tempo e aprender. Então, é uma autogestão o tempo inteiro, né? É persistir, é ter um objetivo, ter responsabilidade, né? Porque quando eu estabeleço uma relação com o outro, eu também tenho responsabilidade sobre aquela relação, seja de amigo, seja qual for a relação. Todas as relações exigem algum tipo de responsabilidade. Verdade. E para essa noite fica realmente essa importância, né, de se ver assim, se ver um ser social que precisa desse autoconhecimento para poder ter uma boa autogestão. Né? E aí nós verdadeiramente seremos seres sociais e que um faz bem para o outro. Então eu quero agradecer essa noite maravilhosa. Eu que agradeço, estava com bastante vergonha, como eu disse, e medo, mas foi um bate-papo bem legal, também estou aprendendo muito, foi muito bom me dispor esse tempo para ficar com vocês. Eu fiquei mega feliz porque eu adoro aprender, você traz uma fala assim muito relevante para nós nos dias de hoje e que veio somar com muita coisa que eu penso. E aí você traz e agrega aquilo que eu já sei e transforma mais em conhecimento. Eu espero que seja relevante para quem ouviu também, que possa aproveitar um pouquinho. Assim, eu peço que deixem aí nos comentários que a gente possa responder, né, Sheila? Espero que tenha sido significativo, a palavra que eu gosto. Eu acho que tem que transformar o nosso dia a dia, que seja significativo para você essa palavra de hoje. Isso, perfeito. Então, muito obrigada. Deixe seu comentário. Coloque lá, assine lá, se inscrevam aí no nosso canal e muito obrigada aí por vocês acompanharem.